E nós temos o prazer de receber And we have a o pleasure to profeta receive Racine Bowles. Prophet Racine Bowles. Deus abençoe God bless you. o choroso profeta. Good morning to you all. Bom dia para você. Good morning, Brazil. Bom dia, Brasil. Greet your neighbor, good morning. Dê bom dia pro seu vizinho. Greet your neighbor, good morning. Dê bom dia pro seu vizinho. Greet your neighbor, say neighbor, good morning. Diga seu vizinho, bom dia. Tell your neighbor, welcome into the presence of God. Fala pro seu vizinho, seja bem-vindo à presença de Deus. Say neighbor, Diga, vizinho, are you ready? você tá pronto? Are you ready Você tá pronto for an encounter that will change your life today if you believe? para um encontro que mudará a sua vida hoje, se você acreditar? I want to ask you a question. Eu quero te fazer uma pergunta. Are you here to see a man? Você tá aqui para ver um homem? Are you here to listen to a man? Você tá aqui para ouvir um homem? This means you are here in a supernatural way. Isso Because you want to significa hear que from God. isso significa que você está aqui por um caminho sobrenatural, por causa do sobrenatural, por causa de Deus. I want you to stand up. Eu quero que você fique em pé. I want to tell you something. Eu quero te dizer uma coisa. I want you to welcome, Eu quero que você se sinta bem-vindo. to honor Por honra, the only one who is worthy of honor, para honrar aquele que é o único que é merecedor de honra. God. Deus. I want you to open your heart Eu quero que você abra o seu coração and to give thanks to God for the name of Jesus Christ. e agradeça a Deus no nome de Jesus. That's the name that saves all of us here. Esse é o nome que salva todos nós aqui. I want you to welcome Eu quero que você dê boas-vindas a wonderful person, à presença majestosa, the unseen guest, o convidado especial, the Holy Spirit. o Espírito de Deus. I want you to welcome the unseen guest. I call him the wonderful unseen guest. Eu quero que você veja o convidado que não vê, The divine person of the Holy Spirit. a pessoa divina de Deus. Without him, Sem ele, none of us will be here today. nenhum de nós estaríamos aqui hoje. Without him, Sem ele, no life. sem vida. He is called the Comforter. Ele foi chamado para confrontar. He is our strength. Ele é o consolador, ele é a nossa força. He is our guide. Ele é o nosso guia, He is our teacher. ele é o nosso professor. And he loves us unconditionally. E ele nos ama incondicionalmente. Because of him, Por causa dele, we are still alive. nós continuamos vivos. Because of him, Por causa dele, we overcome the world. nós andamos por todo mundo. Vencemos o mundo. I want you to imagine. Eu one quero, thing. eu quero que você imagine. God Deus, is omnipotent. ele é muito importante. God Deus, is omniscient. ele é onisciente. God
Deus, is omnipresent. ele é onipresente. He is a God of every human being. Ele é o Deus de toda a humanidade. But the Father are only those who accept Jesus as Lord and Savior. Mas o Pai daqueles que somente aceitam a Jesus como o único Salvador. Today, Hoje, we are standing here nós estamos aqui in the name of Jesus no Christ. nome de Jesus Cristo. He is the foundation. Ele é a fundação. He is the rock. Ele é a pedra. He is the object of our faith. Ele é o objeto da nossa fé. And Jesus said, E Jesus disse: I will be with you till the end of the age. eu estarei com você até o fim dos tempos. He made a promise, Ele fez uma promessa. a wonderful promise. Uma promessa majestosa. No Old Testament prophet, Nenhum profeta testemunhou. no man who influences the thinking of human being has ever said this. Nenhuma uma influência humana influenciou o pensamento dos humanos. Jesus said, Jesus disse: when I go to the Father, quando eu for para o Pai, I will not leave you orphan. eu não vou te deixar órfão. I will pray to the Father. Eu vou orar para o Pai. He will give you another comforter, Ele vai te dar outro confortador, the Spirit of truth. consolador, o Espírito da verdade. He is with you. Ele está com você, He will be in you. ele estará em você. God Almighty, Deus poderoso, who created the heavens and the earth, quem criou a terra e os céus, is in you. foi você? Is in you. Está em você. The Bible says, A Bíblia diz: when we accept Jesus quando nós aceitamos Jesus as our Lord and Savior, como nosso Senhor e Salvador, we have the very presence of the Holy Spirit in our hearts. nós temos a presença do Espírito Santo de Deus em nosso coração. This is our confidence. Essa é a nossa confiança. That's why we stand here, É por isso que nós estamos aqui, to speak with boldness para falar sobre com graciosidade, com That- graça. Jesus is alive. Jesus está vivo. I speak to you. Eu falo para você, Those who are sick, listening to my voice. aqueles que estão doentes, ouçam a minha voz. Jesus said, Jesus disse: when the Holy Spirit comes, quando o Espírito Santo vem, He will lead us to the fullness of the truth. ele vai nos guiar para a verdadeira Because of Him, plenitude. Por causa dele, no fear. sem medo, não há medo. Because of Him, Por causa dele, we overcome. nós estaremos aqui. Nós vencemos. He is the healer, Ele é o curador, the Holy Spirit. o Espírito Santo. He is the one Ele é o único that converts your heart to Jesus. que converte o seu coração a Jesus. Sit in His presence. Sente na cadeira, na presença do Senhor. My message today Minha mensagem hoje is all about Him. é tudo sobre Ele. My message today Minha mensagem hoje is all about the Holy Spirit. é sobre o Espírito Santo. We all mention Holy Spirit, Holy Spirit, Holy Spirit. Nós só mencionaremos o Espírito Santo de Deus, Espírito Santo, Espírito Santo. He is God. Ele é Deus. He is a divine person. Ele é uma pessoa divina. He has all the qualities of God. Ele tem todas as características de Deus. He opened the eyes of the blind. Ele abre os olhos dos cegos. He healed the sick. Ele cura a doença. He leads us in a way we don't know. Ele nos direciona a uma direção que nós não conhecemos. Today, Hoje, I want to read with you. eu quero ler com você. Open your Bible to the book of 2 Corinthians, Abre o seu livro, na sua Bíblia, no livro de 2 Coríntios, chapter 3. capítulo 3. I read Eu vou ler from verse 3. a partir do verso 3. Clearly, you are an epistle of Christ, Claramente, você é uma pessoa de Jesus,
ministered by us, ministrado por nós, written not with ink. escritos não contigo. Do you have a Bible? Portuguese Bible. Yeah, there is. Bring one. Here, I can read it. You can read it. I can read it. But I want you to see people. Okay. I'm preaching to you. Eu estou pregando para você. He is translating my words. Ele está traduzindo as minhas palavras. It's a mystery, I'm telling you. O ministro está falando com você. Ministrante. You know we speak in tongues, Você fala quando a gente fala. Você fala em línguas? but people don't know what they say. Mas as pessoas não entendem quando você fala. And the Bible says there's a gift of interpretation of tongues. E a Bíblia diz que existe um dom que interpreta línguas. If I speak in English, Se eu falo em inglês, many of you don't understand what I'm saying. muitos de vocês não vão entender o que eu estou falando. When he speaks Portuguese, Quando ele está falando em português, you understand what I said. você entende o que eu disse. It's not my voice. Não é a minha voz, It is his voice. é a voz dele. The same Spirit of God that gives me utterances O mesmo Espírito de Deus me dá as expressões, is giving him está utterances. dando a ele expressões. That's why we are in agreement. É por isso que nós estamos em acordo. When I read the Bible, Quando eu leio a Bíblia, you read the Bible. ele lê a Bíblia. Holy Spirit come to me, Quando o Espírito Santo vem para mim, it come to him. vai para ele. Vem para ele. For the seed to enter your heart, Então, para entrar dentro do seu coração, you must understand. é assim que você tem que entender. Understanding is the basis of faith. E entendimento é a base da fé. You can't receive what you do not understand. Você só pode receber o que você entende. That's why it's not just a translator. É por isso que ele não é somente um tradutor. Holy Spirit is speaking through him. O Espírito Santo está falando através dele. We are only vessels. Nós somos apenas vasos. Empty vessels. Vasos vazios. He is the Alpha. Ele é o alfa, He is the Omega. ele é o ômega. Without Holy Spirit, Sem o Espírito Santo, you can't be born again. você não pode entender. Without the Holy Spirit, Você sabe o Espírito Santo? we cannot see Jesus. Sem o Espírito Santo, você não pode ver Without the Holy Jesus. Spirit, Sem o Espírito Santo, nobody can go to heaven. ninguém pode ir para o céu. So I read Então eu vou ler. 2 Corinthians chapter 3 verse 3. 2 Coríntios capítulo 3, capítulo 2, Clearly, versículo 3. E you isso escrevi, are an epistle of Christ, e isso escrevi para quê? ministered by us, Porque quando for, written not with ink, but by the Spirit of the living God. deveria alegrar, mas confiando em todos vós, que a minha alegria é também vossa. Not on tablets of stones, but Porque, but on the tablets of the human flesh. That is of the heart. Second chapter 3, Okay. verse 3. Okay. Can you read again? Verse 6. Verso 6. We also, who also made us sufficient of ministers of the new covenant, not of the letter, but of the Spirit. For the letter kills, but the Spirit gives life. O qual nos habilitou para sermos ministros de uma nova aliança, não da letra, mas do Espírito. Porque a letra mata, mas o Espírito vivifica. Let someone say, the Spirit gives life. Deixa eu te dizer, o Espírito dá vida. You know what life means? Você sabe o que a vida significa? This is my message today. Essa é a minha mensagem de hoje. Every part of your life Toda a sua vida that was dead que estava morta will be alive today vai ser viva hoje, if you believe. se você acreditar. Every part of your life, Cada parte da sua vida, I say every organ of your body that does not function today, when the Holy Ghost comes, you will be healed. eu disse, cada órgão do seu corpo que não estava funcionando, quando o Espírito Santo vir, ele vai ser curado. Ela vai ser curada. God created you and me, Deus criou você e eu, spirit, soul and body. espírito, alma e corpo. And our spirit E o nosso espírito is a dwelling place. é um lugar de habitação. What do we need to receive life? O que nós precisamos fazer para receber a vida? Where does life come from? Quando que a vida se torna real? Eternal life, A vida eterna, you have it now. você tem agora.
I say eternal life. Eu disse vida eterna. You have it now Você tem agora, if you believe in se Jesus. você acreditar em Jesus. The greatest gift Jesus Christ come to give is life. O maior dom que Deus deu foi você ter vida. Satan, Satã, demons, demônios, they come to kill, to steal and to destroy. ele vem para matar, roubar e destruir. But the Holy Spirit Mas o Espírito Santo comes to give you life, abundant life, life of Christ. vem para te dar uma vida em abundante, a vida de Jesus Cristo. When he comes upon you today, Quando ele vir até você hoje, something will begin to change in your life. alguma coisa vai começar a mudar na sua vida. When the Holy Spirit begins to speak to your heart, Quando o Espírito Santo começar a falar no seu coração, changes are beginning. uma mudança começará. Where you used to have nightmares, Quando você costumava ter pesadelos, you will dream dreams and visions from God. você começará a ter sonhos e visões de Deus. Where you used to experience failure in your life, Quando você tinha experiências ruins na sua vida, you begin to see the hand of God, peace, favor to your life. você vai começar a mão de Deus na sua vida, vai ver a mão de Deus na sua vida, paz e segurança. Before I knew Jesus, Antes de eu conhecer Jesus, my life minha vida was a havoc, mess. estava destruída. The moment Jesus came, O momento que Jesus veio, my life changed forever. minha vida mudou para sempre. Fear is gone. Medo foi embora. I used to have sickness. Eu costumava ter doenças. I used to have trouble. Eu costumava ter problemas. The moment Jesus comes, O momento que Jesus veio, he will touch your spirit. o momento que Jesus vir, ele vai tocar o seu espírito, He will touch your soul ele vai tocar a sua alma and your body. e o seu corpo. God cares for your spiritual life. Deus, ele se preocupa com a sua vida espiritual. God cares for your emotional life. Deus, ele se preocupa com a sua vida emocional. God cares for your physical needs. Deus, ele se preocupa com o seu físico, a sua necessidade física. That's why when Jesus came, É por isso que Jesus veio. thousands of people were looking for him every day. Milhares de pessoas procurando por ele todos os dias. Because Jesus had something precious Porque Jesus tem algo precioso to give. para dar. Life, Dar vida. life, Vida. life. Vida. There was a woman at the issue of blood. Tinha uma mulher que tinha um problema de hemorragia. The scripture says she suffered for 12 years. A Bíblia diz que ela sofria disso por 12 anos. And he heard E isso machucava ela. there is a man called Um Jesus. dia ela ouviu que tinha um homem chamado Jesus. They said the blind see, Que os cegos viam. the lame walk. Que os coxos andavam. She said, who is this man? Ela disse, quem é esse homem? She could have been frustrated, Ela poderia estar frustrada. but something was telling this woman, Mas alguma coisa disse para essa mulher. if you go there, Se você ir lá, if you meet this man, se você conhecer esse homem, if you touch the hem of his garment, se você tocar a saia, a barra da roupa dele, you will be healed. você vai ser curada. Who told him? Quem tocar ele, The Holy Spirit. o Espírito Santo. There was a man in Matthew chapter 8, Tinha um homem em Mateus capítulo 8, a Roman centurion, um centurião, centurião romano, whose servant was sick to the point of death. que servia até matar as pessoas. He came to Jesus Ele veio para Jesus and said, e disse: my servant is sick. meu servidor está doente. Please, would you come and heal him? Por favor, você poderia vir e curar ele? Jesus said, let's go. Jesus disse: vá. The man said, no, sir. E eu disse: I am not worthy for you to come into my house. e você vai chamar para vir à minha casa? I am a man of authority. Esse homem, ele estava doente. If I told a soldier under me, do this,
E se eu tocar para esse homem, he will do it. ele vai se eu tocar Go nesse homem, there. ele vai fazer. He will go. Fala para ele vai. Jesus turned Jesus fez and said, wow, e disse: "Uau, I have never seen such a big faith in Israel." eu nunca tinha visto uma grande fé nessa terra." That man was not a Jew. Esse homem não era judeu. That man was a foreigner. Esse homem era um estrangeiro. Who told him to go to Jesus? Quem falou para ele ir para Jesus? The Holy Spirit. O Espírito Santo. When you are desperate, Quando você está desesperado, when you are at the end of yourself, quando você está perdido em si mesmo, when you are rejected by everyone, quando você é rejeitado por qualquer um, por todo mundo, and you are in your room, e quando você está no seu quarto and you cry in your heart, e você chora sozinho, someone will hear you. alguma pessoa irá curar você. That someone Essa pessoa is carrying your prayer to the throne of heaven. está levando a sua oração para o trono de Deus. That someone is the Holy Spirit. Essa pessoa é o Espírito Santo de Deus. When you're about to enter a vehicle Quando eu entrei no meu veículo, and he see accident coming, e eu vi uma mulher vindo, if you are sensitive, se você é sensitivo, he will tell you, don't go. ele vai falar para você: não vai, Don't enter this vehicle. não entre nesse veículo, Don't take this plane. não vá para esse lugar. That's the Holy Spirit. Esse é o Espírito Santo. Quando You see a man or a woman you want to marry. Quando eu vi uma mulher, Did you know that person? era uma pessoa. If I ask everybody here, Se eu falar para qualquer pessoa aqui, every person who is not married, qualquer pessoa que não é casada, and I ask you, what type of man do you want? sorry? What type of man do you want to marry? Qual tipo de pessoa, qual tipo de homem você quer casar? Or I ask the man, what kind of woman do you want? Então eu vou te perguntar: que tipo de pessoa você quer? I know that we mention Eu sei que ele vai mencionar beauty, beleza, blue eyes, olhos bonitos, big man. homem forte. We mention all the qualities on the outside. Nós mencionaremos todas as qualidades fora, externas. But if the Holy Spirit leads you, Mas se o Espírito Santo direcionar você, you have ability to choose. você tem a habilidade de escolher. But the Holy Ghost chooses for you according to the will of God. Mas o Espírito Santo você precisa escolher de acordo com a vontade de Deus. You can't see the heart of a person, Você não pode ver o coração de uma pessoa, but the Holy Ghost sees the heart of a person. mas o Espírito Santo de Deus vê o coração dessa pessoa. Someone can be good today, Alguma pessoa veio aqui até hoje, and in 10 years, 10 anos atrás, changes. e mudou. When the Holy Ghost is speaking to you, Quando o Espírito Santo de Deus está falando com você, He will screen your future, ele vai escrever o seu futuro. so you cannot make a mistake. Então você não vai errar. When He guides you, Quando ele guia você, you will be safe. você estará seguro. When you travel with Him, Quando você you go in peace. acredita nele, você vai em paz. When you meet a person Quando você conhece uma pessoa whom you don't know, que você não conhece, pray. ore. He will lead you to the right person. Ele vai te direcionar para a pessoa certa. He's concerned about your personal life, Ele entende da sua vida pessoal, but He is a gentleman. mas ele é um homem gentil. I used to say he is a Democrat. Eu diria que ele é um democrata. He will never force you. Ele nunca vai te forçar. He will never force you. Ele nunca vai te forçar. He wants you to come to Him. Ele quer que você venha até ele. If you don't invite Him, Se você não convidar ele, He will not come. ele não vai vir. But Satan does Mas- not need your permission. Mas Satanás Will not ask for your permission. Satanás não pergunta por permissão, não pede permissão. I call him an armed robber. Eu sou prova. He break your home, Ele quebra o seu quarto, jump your window, and destroy. That's Satan for pula you. até você e te destrói.
But the Spirit of God Mas o Espírito de Deus is not like that. não faz isso. He's like a dove. É como um homem gentil. When you make your plans, Quando você faz os seus planos, if you learn to honor Him, quando você segue Ele, ask Him to come and guide you, and He will come. peça para que Ele entre e Ele entrará. His voice is not loud. A voz dele não é alta, His voice is still, a voz dele é baixa, but His é voice tranquilo. is life. Mas a vida dele é vida. A voz dele é vida. When you are in the midst of situation, Quando você está numa situação, when you are in the midst of trouble, quando você está no meio de um problema, when there is noise around you, quando não tem ninguém em volta de você, when you go to the secret place, quando você vai para o lugar secreto, He is there waiting for you. Ele está esperando você. Jesus said, when you are praying, Jesus disse, quando você está orando, don't make noise. não faça barulho. Can I ask you a question? Sorry. Can I ask you a question? Eu posso fazer uma pergunta? If you want to speak to somebody Se você falar com alguma pessoa and the person is 10 kilometers away from you, e essa pessoa está longe de você, do you shout? você se sente... Can you shout for the person to hear you at 10 kilometers away? A pessoa pode te ouvir a 10 quilômetros de você? How do you speak to somebody who is far from you? Como você fala com uma pessoa que está longe de você? I'm asking you. Eu estou te perguntando. How do you do? Como você faz? You use your phone Qual é a sua forma? and you call the person. Qual é a pessoa? Como você faz isso? When you are praying, Quando você está orando, you are calling your Father in heaven. você está chamando, falando com seu Deus no céu. Who carries your voice, your prayers to the throne of heaven? Quem pode levar a sua voz para o trono de Deus? That's the Holy Spirit. Esse é o Espírito de Deus. When God gives you dreams and vision, Quando Deus ele te dá sonhos e visões, we have many dreams and vision we can't understand. muitas vezes nós temos visões que nós não entendemos. When He comes, Quando Ele vem, He will help you to understand. Ele vai te ajudar a entender. How many times Quanto tempo have you read this Bible você tem lido essa Bíblia without inviting Him? sem convidar Ele? He is the author of the Bible. Ele é o autor da Bíblia. He knows the Bible. Ele conhece a Bíblia. He is my teacher. Ele é o meu professor. I've learned everything at His feet. Eu aprendi tudo nos pés dele. I don't prepare message. Eu não preparo mensagem. I don't write message. Eu não escrevo mensagem. I went to the prayer room Eu vou para a sala de oração and I say, Lord, e eu digo, Senhor, give me words to say. eu estou aqui para te And He's buscar. giving me the words I'm speaking to you now. Me dê as palavras que eu estou buscando do Senhor agora. I never knew Him before. Eu nunca te vi antes, I was like everybody. assim como todo mundo. I went from churches to churches. Eu vou de igreja em igreja. I travel all over the world because I was hunger for God. Eu vou por todo mundo porque eu estou faminto por Deus. I never knew Eu nunca te vi. that what I was looking for O que eu estou procurando is closer to me than my heart. está no meu coração. He was inside of me. Ele está dentro de mim. I took the plane to go to America. I traveled all over. Eu peguei um trem para ir para a América e andei o That's the mundo problem inteiro. we have today. É isso que nós estamos fazendo aqui. You are looking for a pen. Nós estamos procurando uma dor. You go, where's the key of my vehicle? Eu peguei a chave do meu veículo. You open the drawers of the house, Você pode abrir a sua casa. whereas the key is in your pocket. Quando a chave está no seu bolso. When you are praying, Mas quando você está orando, when trouble comes, quando o problema vem, you run to man. você corre para um homem, You run to your friend. você corre para um amigo, But there is a friend closer than your brother. mas tem um amigo, Holy Spirit. mais próximo do que seu irmão, o Espírito de Deus. That's why Jesus said, É isso que Jesus disse. when you are praying, Quando você está orando, go to the secret place and close the door. vai para o lugar secreto e feche a porta. For your Father who sees in the secret will hear you. Para o Pai que, quando você busca, Ele está ouvindo você.
Why am I saying all this to you today? Por que eu estou te dizendo tudo isso hoje? We need Nós precisamos to be aware estar alertas of His presence in our lives. da presença dele nas nossas vidas. We think Nós pensamos, it's only when they come to church like this, é apenas quando nós vemos para a igreja como hoje, or on Sunday service, ou no culto de domingo, that He's here. que ele está aqui. You don't know Você não sabe. when you are driving, Quando você está dirigindo, He is with you. ele está com You você. don't know Você não sabe. when you are sleeping in your bed, Quando você está dormindo na sua cama, He is with you. que ele está com você. You don't know Você não sabe. when you are in the toilet, Quando você está no banheiro, He is with you. ele está com você. If you develop Se você desenvolver the consciousness uma consciência of His presence, da presença dele, you will pray everywhere. você vai orar em qualquer canto, em qualquer lugar. When you are in your office, Mas quando você está no seu when you escritório, are in your business place, quando você está no seu trabalho, no seu and lugar you de trabalho, face a choice, e você enfrenta uma decisão, did you ask Him to help you? você pergunta a ele para te ajudar, você pede a ele para te ajudar. I was saying to Pastor Montejano yesterday, Eu disse para o pastor Monterrano ontem, anointing a unção is not only for preaching. não é apenas para orar, para pregar. Anointing A unção is not only for prophets. e não é só apenas para profetas, It's for you. é para você. There is anointing for your marriage. Tem a unção para o seu casamento, There is anointing for your work. tem a unção para o seu trabalho, There's anointing for your business. tem a unção para os seus negócios, There's anointing for every section of your life. tem unção para cada parte da sua vida. When you read the book of Exodus, Quando você lê o livro de Êxodo, when they were building the tabernacle, onde estava o tabernáculo, there were so many women. tinha muitas pessoas. They were the one that was sewing the veil. Quando ele estava vendo, God said to Moses, Deus ele disse para, I have anointed eu tenho a unção, Bezalel, craftsman, Betsabel, so he can work on gold. então ele pode trabalhar aqui. You can be a lawyer, Você pode ser um advogado, but a lawyer with the difference with the anointing of the Holy mas um Spirit. advogado com a diferença da presença da unção do Espírito Santo. You have heard Psalm 105, verse 15. God say, touch not my anointed ones, Quando você That's vê not- no Salmo 105, and do my prophets no harm. sorry? Touch not my anointed ones. Não toque nos meus ungidos de Deus. Who are the anointing Quem ones? são os ungidos de Deus? They were kings, Os reis, worshippers, os adoradores, priests. os sacerdotes. There is the anointing in every section of your life. Tem a unção para cada parte da nossa vida. Anointing means A unção significa you will make a difference in your life. você vai fazer diferença na sua vida. You can be an architect, Você pode ser um arquiteto, an architect with revelation from Holy Spirit. mas um arquiteto com a revelação do Espírito Santo. You can be a lawyer, Você pode ser um a advogado, lawyer with the wisdom of God. mas um advogado com a presença de Deus. You can study at sabedoria. university. Você pode ser um estudante da universidade. When you have Holy Spirit, Quando você tem o Espírito Santo, you become first class. você se torna o primeiro da classe. Do you believe what I'm saying? Você acredita no que eu estou te dizendo? When I was a kid, Quando eu era criança, 7, 8 years, 7 a 8 anos, in those olden days, 1970, naqueles dias antigos, em 97, when you go to school quando eu ia para a escola, and you misbehave, the teacher will beat you. isso acontecia e a professora At ensinava. the olden days. Naqueles dias And passados. I had one teacher. E eu vi uma My professora. God, he was a violent person. Meu Deus, ela era uma pessoa valente. When you make a mistake, Quando você fazia um he will erro beat you. violento, ela batia em você. And when he beat you, Quando ela batia em você, you can't sit down for hours. você não podia sentar por horas. Anytime I faced that teacher,
sempre quando eu estava com aquela professora, I enfrentava aquela became professora, so scared eu me tornava tão com medo that I got the worst note of the class. Worst. e eu era o pior da classe. So one pior. day, E um dia, he called my sister. ela ligou para minha irmã. Go and tell your dad Vai falar com seu pai. that Racine Racine is not meant for school. não é um menino de ir para a escola. He's the last of the class. Ele é o último da classe. I went home. Eu cheguei em casa At lunch, my dad called me and said, e o meu pai me chamou e disse: this is what your teacher said. Isso foi o que a sua professora falou. When I'm your father, Bom, eu sou o seu pai. if you cannot go to school, Se você não pode ir para a escola, I will call your uncle. eu vou ligar para o seu tio He will help you to become a tailor e ele vai te ensinar as coisas. or a mechanic. Vai te ensinar a se tornar um mecânico ou um... My God. I don't know when my dad said that to me. Meu Deus, eu não sei por que I meu was a pai disse young isso pra boy. mim. Eu era só uma criança. A kind of, I don't know, it's not anger. Inside of me, something was saying, no, 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 no. Alguma coisa estava me dizendo, não, 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 But não. I kept quiet. Mas eu fiquei quieto. My dad was a Muslim. Meu pai era um muçulmano, I was a Muslim. eu era muçulmano. I never knew Jesus. Eu nunca conheci Jesus. At não that sabia. moment, E até aquele momento, who will help me? quem ia me ajudar? Nobody to help me. Ninguém pôde me ajudar. But after 1 month, Mas depois de um mês, I have a new teacher. eu tive uma professora nova That man came to me que veio até mim and began to love me as his own son. e começou a me amar como se fosse um filho. Who sent him to me? Quem enviou ela para mim? I believe Holy Spirit did. Eu acredito que foi o Espírito Santo. Without the Holy Spirit, Sem o Espírito Santo, I would become a Muslim today. eu ia continuar sendo muçulmano hoje. Até hoje. When that man came, Quando aquela mulher veio, after 1 month, depois de um mês, the boy who was the last o menino que era o último da classe became first. se tornou o primeiro. First. Primeiro. Till I left my country to go to France. E aí depois eu deixei o meu país e fui para a França. That's the Holy Spirit. Aquele foi o Espírito Santo. Isso é o Espírito Santo. You may not know him. Talvez você não conheça Deus. That does not matter. Isso não importa. He knows you. Ele conhece você. He knows your ways. Ele conhece os seus caminhos. When you are sitting in the secret place, Quando você está cantando no lugar secreto, he sees you. ele vê você. When you are doing what is not right in the secret place, Quando você está fazendo o que tem que ser feito no lugar secreto, he sees you. ele vê você. But he's not here to condemn you. Mas ele não está aqui para contemplar If você. you turn your heart to him, Quando você volta o seu coração para ele, he will change your life. ele vai mudar a sua vida. So when I become a Christian Quando eu me tornei um cristão and I read this Bible, e eu li essa Bíblia, I say, where are those miracles? eu vi tantos milagres. The miracles of the Bible, Os milagres da Bíblia are they true? são verdades. When I look at the station, Quando eu fui para a estação, I say, where are the miracles of Jesus? eu vi milhares de milagres de Jesus. I ask those questions Eu me fazia essas perguntas, because I did not know the Bible very well. porque eu não conhecia a Bíblia de fato. I was going to any church, anytime I see a cross, Eu ia para todas as igrejas o tempo todo e via uma cruz. I go there. Eu não conhecia ele. But one day, Mas um dia, I enter one church, eu entrei numa igreja, strange church. I was in France. uma igreja estranha. Eu estava na França. I was going to Catholic church in secret. Eu estava indo naquela igreja em segredo. When I entered the church, Quando eu entrei na igreja, I've never seen noise in my life like that. eu nunca tinha visto algo como aquilo. People were saying something strange. Pessoas estavam I said, falando, what is this? o que é isso? They were speaking tongues I've never seen in my Eles life. estavam falando em línguas, eu nunca tinha visto aquilo antes. I said, what is this? Eu falei, o que é isso? I never knew. Eu nunca conheci. The Holy Spirit O Espírito Santo. is the giver of all those gifts. Um dos dons do Espírito Santo. You know Prophet T.B. Joshua? Você sabe o profeta T.B. Joshua? That's the man that God used to change my life. Ele é o homem que foi usado para mudar a minha vida. The day I met that man, O dia que eu conheci aquele homem,
God gave me a vision about him 4 years before. Deus ele me deu uma visão de 4 anos atrás. I saw a mountain high, Eu vi uma montanha alta and I saw a man taller than the mountain. e eu vi um homem no topo daquela montanha. And I was a baby with diapers. You know, diapers. E era como um bebê. I said, who will take me to this mountain? Eu falei, ué, como que eu vou subir essa I looked at the montanha? man. Eu olhei para o homem And I looked at the mountain. e olhei para a montanha. I was crawling. Eu estava He opened his hands e esse homem abriu as and mãos smiled at me. e sorriu para mim. But he never took me there. Mas ele nunca me levou lá. But he opened his hands to me. Mas ele abriu os braços para eu estar lá. 4 years, I went to Lagos and I saw the man. 4 anos depois eu fui I para said, Lagos this e vi is aquele the homem. man I saw. E eu falei, aquele é o homem que eu vi. Who revealed me this man? Quem me revelou esse homem? Holy Spirit. O Espírito Santo. If he does not reveal a person to you, Se não existir uma pessoa que revele para você, you may reject the person God sent to your life. você talvez precise de uma pessoa que Deus envie para você. If he leads you, Se ele te guiar, you will never miss an appointment. você ter um momento de mudança, um ponto de mudança. If he leads you in your marriage, Se ele te guiar no seu casamento, you will meet the right person at the right time. você conhecerá a pessoa certa no momento certo. If he leads you in prayer, Se ele te guiar na oração, your prayers will be heard by God and answered. sua oração subirá a Deus. We need him in our lives. Nós precisamos dele na nossa vida. He's the teacher. Ele é o professor. When you read your Bible, Quando você lê a Bíblia, ask him. pergunte a ele He will open your mind to understand the scriptures. e abra sua mente para entender o que está nas Escrituras. So why are we here this evening? Então, por que nós estamos aqui nessa noite? You are not here Você sabe por que nós estamos aqui? because of your choice. Você não está aqui por causa da sua escolha. He has invited you here. Ele te convidou para estar aqui hoje. You think you are the one. Você pensa que foi você, He's the one that drew you here today. mas é ele que vai te trazer hoje, trouxe aqui hoje. Why is he calling you here today? Por que ele está te chamando hoje? He wants to change your life. Ele quer mudar a sua vida. God has an appointed time Deus ele tem um momento importante for every one of you. para cada um de vocês. Many of you here, Muitos de vocês aqui, there are things you never told your pastor. tem coisas que você nunca falou para o seu pastor. You never told anybody. Você nunca falou para ninguém. You have been praying in the secret place. Você está orando no lugar secreto. And you are here. E quando você está aqui, He wants to give you the answer to your prayer. ele quer te dar as respostas da sua oração. When I come to you Quando ele vem até você, and I touch you, quando nós iremos até você e tocaremos você, it's not me. não sou eu, He will answer your prayers. é ele. That's why when they come to church, É por isso que nós viemos à igreja. faith Fé, starts not here, de nós estarmos aqui, but in your house. mas a fé pode estar aqui e pode estar na sua casa. If you pray in your home, Se você ora no seu quarto, say, Lord, diga, I Senhor, want to hear from you. eu quero ouvir de você. Lord, Senhor, touch me today. me ensine hoje, toque hoje. Your pastor, Seu pastor, Holy Spirit will take hold of him to answer o you. Espírito Santo vai levar o seu pastor a responder você. He will give him a message Ele que me deu a minha mensagem that will answer your trouble. e ele vai responder o seu problema. He will pray for you Nós iremos orar por você and breakthrough comes. e o milagre virá. A resposta virá. I want you to realize one thing, Eu quero que você entenda uma coisa, that Jesus Christ is alive. que Jesus Cristo está vivo. Christianity A eternidade is practical. é particular, Practical. é prática. Holy Spirit O Espírito Santo will touch your life vai tocar a sua vida, if you believe. se você acreditar. When Jesus said, Quando Jesus disse, come to me, all Vem- you are heavy laden, venha até mim, você que está cansado, I will give you rest. eu vou te dar descanso. Who will remove your burden? Quem vai tirar de você Holy Spirit. o Espírito Santo? Quem vai tirar de você o cansaço? O Espírito Santo.
We cannot convert a person. Nós não iremos converter uma pessoa. Our job is to preach. Eu vou orar por você, But the Holy Ghost converts your heart to mas o Jesus. Espírito Santo vai converter o seu coração a Ele. E o Espírito- Man cannot change your situation. Talvez não mude a sua situação. But Holy Ghost can change your life, your situation today. O homem não pode mudar a sua situação, mas o Espírito Santo de Deus pode mudar hoje. If you have a problem with someone, Se você tem algum problema com alguém, you have no power, no authority over a person. você não tem poder nem autoridade sobre essa pessoa. But the hearts of all human beings are in the hands of the Holy Spirit. Mas o coração do homem, os desejos do homem está nas mãos do Espírito Santo. If you have a child, Se você tem um filho, if you have a son se você tem um filho, uma that criança, is living a life that is wayward, far away from you, que está morando longe de você, pray. ore, Holy Spirit will bring him back. o Espírito Santo vai trazer ele de volta. When he moves in your midst, Quando ele move na sua direção, you will not see him. talvez você veja ele. You may not feel anything. Talvez você não esteja livre de tudo. When an evil spirit is fighting your life, Quando algum espírito demoníaco está lutando na sua vida, contra when a sua vida, Satan is fighting you, quando Satanás está lutando contra você, when the Holy Ghost moves, quando o Espírito Santo de Deus se move, Satan will run 7 ways. Satanás ele corre mais de 7 quilômetros. Fear Medo of demon de demônios is a nonsense for a Christian. não faz sentido para cristãos. Why are you afraid? Por que eu tenho o medo? The other day, pastor showed me one video. Um dia um pastor me mostrou um vídeo. We saw some people doing witchcraft in the street. Nós estávamos vendo pessoas entregando panfletos na I smiled, rua. I laughed, Eu ri, eu sorri, because Holy Spirit porque o Espírito Santo is with me. estava comigo He is with you. e está com você. When you develop your relationship with Him, Quando você desenvolve a sua relação com Ele, His power, o poder dele, His light a vida dele, will be with you, quem vai estar com você? and you don't experience any nightmares anymore. Estará com você e você não vai ter pesadelos nunca mais. Self-healing takes place in your body. O coração, a cura dele tomará lugar no seu corpo. When you meditate the word of God in your heart, Quando você medita a palavra do Senhor no seu asking the coração, Holy Spirit to help you, quando você pede para que o Espírito Santo ajude você, before you realize it, antes de você entender isso, perceber isso, your sickness is gone. sua doença já foi, Your disease is gone. seus problemas já foram, The trouble is gone. suas dificuldades Because já of foram, him. por causa dele. We need to understand that. Nós temos que entender isso. The Bible says, greater is He that is in me A Bíblia diz que Ele está aqui comigo than he that is in the world. e que Ele é a palavra. Do you know His presence? Você conhece a presença dele? Tell your neighbor, Fale com seu vizinho. to know God's presence Para conhecer a presença do Espírito is de to Deus know His power. e conhecer o poder dele. Tell your neighbor, to know God's presence Fale para o seu vizinho. Você conhece a presença dele? is to know His power. Para conhecer a presença dele, você tem que conhecer o poder dele. Are you ready Você está pronto for a change para uma mudança in your life? na sua vida? When you come to a living church, Quando nós viemos para your life must change. uma igreja viva, a sua vida transformará. Any person who comes to Jesus, Qualquer pessoa que vem para Jesus, his life changed. a vida muda. Jesus entered the prostitute homes Jesus entrou and they na prostituta become chaste. e ela veio até ele. Jesus entered where the drunkard are in the beer parlor Jesus já entra na pessoa que está bêbada and they become sober. e ela se torna sóbria. Jesus met Saul Jesus conhece a alma. and he changed him to a lamb. Jesus conhecia Saulo e mudou a vida dele. Jesus has come to change your life today. Jesus veio aqui hoje para mudar a sua vida.
Jesus never considers your past Jesus nunca considerou o seu passado to give you a future. para te dar o seu futuro. Are you ready? Você está pronto? The Lord O Senhor has positioned you today está te posicionando hoje for your healing, para a sua cura, for your blessing, para a sua for your misericórdia, breakthrough, para a sua mudança, if you believe. se você acreditar. My prayer for you today, Minha oração para você hoje that you have an encounter with Him in a special way. é que você tenha um encontro com Ele de uma forma especial. That when you go home tonight, E quando você ir para casa hoje, à noite, you will go with Him. você irá com Ele. Those who do not have Him, Aqueles que têm Ele, invite Jesus in your life. quando você tiver Ele, convide a Jesus na sua vida. When you invite Jesus genuinely, Quando você convida Ele diariamente, Jesus will send the Holy Spirit to be your comforter with you for eternal life. Jesus mandará o Espírito Santo para estar contigo para a vida eterna. Christianity A eternidade is not a religion. não é uma religião, It is life, é vida, relationship, relação, relacionamento, forever. para sempre. Can we stand up? Fique em pé. Lift up your hands to God. Levanta sua mão para Deus. Begin in your heart Fale no seu coração. to ask Him Pergunte a Ele to reveal Himself to you para in que a se revele special way. ao seu coração, para que se revele para você de uma forma especial. The question, what has been hindering you from knowing Him? A questão é, peça para Ele se revelar a você. There is a war Existe uma guerra between our hearts contra o seu coração. Uma And parede contra o seu coração. and the Holy Spirit. Do Espírito Santo. There is a war Não tem nenhuma parede between our hearts sendo criada no nosso coração and the Holy Spirit. Para o Espírito Santo. What is that war? What is that war? O que é uma parede? Unforgiveness, Perdão, anger, raiva, envy. problemas, braveza. You refuse to forgive your neighbor. Você se rejeita a perdoar o seu vizinho. You remember those who hurt you. Você se rejeita a perdoar aqueles que machucaram você. When you do that, Quando você faz isso, you grieve Him. você está indo contra ele. Offense Ofensa is the most dangerous thing in our life. é a questão mais perigosa da sua vida. When somebody hurts you Quando alguma pessoa machuca você and you have offense, e você se ofende, you begin to grieve the Holy Spirit in your life. você começa a afastar o Espírito Santo de Deus da sua vida. He's saying to you today, Ele te enviou aqui hoje. when you come to me Quando ele vem para mim and you have something against your brother, your sister, e você tem alguma coisa com o seu irmão, sua irmã, reconcile with him, forgive him, perdoa ele. reconcile and come to me. Perdoa ele primeiro e depois vem até mim. Forgiveness in your heart. Perdoe no seu coração. I want you to check yourself. Eu não vou ficar perguntando para você. Check your heart. Cheque o seu coração. There is someone Tem alguma pessoa that has hurt you in the past. que machucou você no passado, So painful. tão doloroso, And your heart is affected. e o seu coração está afetado, You say, I will never forgive this e person. você diz, eu nunca vou perdoar essa pessoa. That is the hindrance. Essa é a barreira, esse é o obstáculo. Don't forget, Não esqueça, Jesus Christ went to the cross Jesus ele foi para a cruz to die for all of us to receive forgiveness from God. para morrer por todos nós, para que recebemos perdão de Deus. There is power Existe o poder in forgiveness. no perdão. We lock ourselves in the prison of self-will. Nós
We lock ourselves nós nos trancamos in the prison numa prisão of self-will. dos seus próprios caminhos. And when you lock the door, E quando você tranca essa porta, he's knocking at the door. ele tranca outra porta. He cannot enter your heart Ele não vai entrar no seu coração. because unforgiving spirit is there. Porque você não perdoou essa pessoa hoje. He cannot live in an unholy place. Ele não pode viver num lugar que não tem o Espírito. Num lugar santo, santificado. Please mark my word. Mark my words. Marcar a minha palavra. If you want your life to change, Se você quer que a sua vida mude, if you want to experience something new with him today, se você não pedir a Ele que traga uma experiência a você hoje, please por favor, unlock the door. Destranque a porta. Open the door. Abre a porta. Begin to forgive that person in your heart. Comece a perdoar essa pessoa no seu coração. It may be your dad Talvez seja seu pai that left your mom and abandoned you. que deixou sua mãe, te abandonou. Forgive him. Perdoe ele. It may be your partner who made a mistake and betrayed you and left. Talvez seja seu patrão que fez alguma coisa contigo e seu esposo. Forgive him. E perdoe ele. It may be your neighbor. Talvez seja seu vizinho. God knows your heart. Deus conhece o seu coração. Just say in your heart, Ele sabe o que está no seu coração. forgive that person right now as you stand in his presence. Perdoe essa pessoa nesse momento, como você está em pé. This is the Holy Bible. Essa é a Bíblia, a Santa I'm Bíblia. telling you the truth. Dizendo a você a verdade. If you are accept to pay the price of forgiveness, Que pagou o preço pelo perdão da sua vida. when you call him, Quando você chama Ele, he will come Ele virá. and your life will change. E a sua vida mudará. Are you ready Você está pronto to forgive? para perdoar? Are you ready? Você está pronto? You forgiven? Você é um perdoador? I give you 1 minute, forgive. Eu vou te dar 1 minuto para você perdoar. And I will ask you to do something. E eu vou te pedir para você fazer uma coisa. Pray for that person. Ore por aquela pessoa. For the Holy Ghost to change that person. Para que o Espírito Santo de Deus mude aquela pessoa. We fight in righteousness. Nós lutamos em justiça. Love Amor is your weapon é a nossa arma against hatred. contra ódio. Humility A humilhação is your weapon é a nossa arma against pride. contra orgulho. Sometimes we say we don't sin. Talvez você fala coisas que... talvez você peca. But Jesus said to you and me, Mas Jesus disse para mim e para você. pray for your enemy. Ore pelo seu inimigo. How many of your enemy are in your prayer list? Como o seu inimigo está na sua lista de oração? If I do not forgive, Se eu não perdoar, if I don't pray, se eu não orar, I'm sinning against Jesus. eu estou negando Jesus. So please Então, por favor, set your heart right today. coloque o seu coração na direção dele, para ele. We have self-righteousness. Nós temos a justiça própria. You did it to me. You did it to me. You did it to me. That's Você fez isso, você fez isso, você faz isso. And we have the righteousness of God in Christ Jesus, Mas tem uma justiça própria de Jesus, which is the grace of God. que é a graça de Deus. It takes the power of the Holy Spirit to forgive your enemies. Isso te dá o poder do Espírito Santo para perdoar os It inimigos. takes the power of the Holy Ghost to love your enemy. Isso dá o poder do Espírito Santo de amar as pessoas. Lift your hand. I'm going to pray for you right now. Coloque a sua mão para cima e eu vou orar por você agora. I want you to invite him in a proper way in your heart. Eu quero que você convide ele numa forma especial no seu coração. How do we invite him? Como nós convidamos ele? You invite Jesus Christ. Nós convidamos Jesus Cristo. Ask Jesus Peça por Jesus to come into your heart
para vir ao seu coração, to cleanse your heart, para te dar para limpar o seu coração, to purge you, spirit, soul, and body with His precious blood. para te dar um espírito no sangue dele. Ask Jesus to come and do what you cannot do. Peça a Jesus para fazer o que você não pode fazer. Lord, I am not righteous. Senhor, não sou A justo. justiça do Senhor. You are my righteousness. Você é o meu justiceiro. Come into my heart. Venha ao meu coração. Put an end to the past. Coloque a raiva no passado. I don't want to be angry anymore. Eu não quero ficar mais com raiva nunca I mais. don't want bad habits anymore. Eu não quero ter esse sentimento mais. I want to change. Eu quero mudar. Help me to change. Me ajuda a mudar. Come into my heart. Venha para o meu coração. Put an end to my past. Coloca essas coisas no passado. Give birth to a new future in my life. Coloque um novo futuro na minha vida. When Jesus comes in, Quando Jesus entrar, Holy Spirit comes in. o Espírito Santo entra. When you forgive your neighbor, Quando você perdoa o seu vizinho, Holy Spirit comes to restore you. o Espírito Santo entra no seu coração. Father, I pray in the name of Jesus. Pai, eu oro no nome de Jesus. Holy Spirit, O Espírito Santo, Lord, enter their heart. Entre em seus entra corações. nesse coração. Enter their lives Entre em suas Entra na vidas. vida deles. at every point in the name of Em Jesus. todo ponto, em nome Em de toda Jesus. parte, no nome de Jesus. Touch their heart, Lord. Toca Toque seus o coração corações, dele. Senhor. Touch our mind, Lord. Toque o coração deles. Toca as mentes deles. Begin to uproot, to remove that pain in the heart. Comece a remover aquela dor do coração Begin to deles. remove that pain. Comece a remover aquela dor. Lord, remove that burden Senhor, aqui a remova carga. aquele problema. and let your peace enter their heart in the name of E Jesus. faça Entra em sua seus paz corações. entrar no coração deles, em nome de Jesus. Receive His peace in the name of Jesus. Receba a paz no nome de Jesus. Receive His peace in your Receive heart a in the paz name of dele, Jesus. Receba a paz no seu coração no nome de Jesus. In the mighty name of Jesus Em nome Christ. poderoso de Jesus. In the mighty name of Em Jesus nome Christ. poderoso de Jesus Cristo. Your heart, Seu Seu coração. coração, your life sua vida be purged Se by the apodera. blood of Jesus. seja Seja mudada, seja limpada no sangue de Jesus. Your past Seu passado be over today Se termine hoy. in the name of Em Jesus. nome de seja Jesus. apagado hoje no nome de Jesus. Every foothold, every weapon of the enemy in your life Toda arma do Satan, do be removed in the name of inimigo na Jesus. sua Removido vida, em nome de Jesus. seja removido no nome de Jesus. Your heart be free in the Seu name of coração. Seu Jesus. coração Seja seja livre, livre no em nome nome de de Jesus. Your soul, your Sua body alma, be seu free corpo in the name of seja Jesus. livre em Sua nome de alma, seu Jesus. corpo seja livre no nome de Jesus. In the name of Jesus. Em No nome nome de de Jesus. Jesus. Whatever chain Satan must have used against you, Qualquer coisa que estava contra você, this very hour, esse momento, be removed in the name of Jesus. seja removido no nome de Jesus. Be removed in the name of Seja Jesus. removido no nome de Jesus. Your home Sua esperança be restored in the name of seja Jesus. restaurada no nome de Jesus. Your relationship with God, Sua relação com Deus, seu relacionamento com Deus, Holy Spirit, o Espírito Santo restore them in the name of Jesus. esteja com ele no nome de Jesus. Seja restaurada no nome de Jesus. Lord, Senhor, open their heart abra o coração to your word. para a sua palavra. Let them begin to perceive your voice. Faça ele ouvir e entender a sua voz. Let them begin to dream dreams. Faça ele começar a sonhar sonhos. Let them begin to have dreams and visions today in the name of Faça ele Jesus. começar a ter sonhos e visões no nome de Jesus. Your heart be free. Seu coração seja Your livre. spirit be free. Seu espírito seja Your livre. soul be free. Sua alma seja Your livre. body be free. Seu corpo seja In livre. the name of Jesus. No nome de In Jesus. the name of Jesus. No nome de Jesus. In the name of No Jesus. nome de Jesus. In the name of Jesus No Christ. nome de Jesus Cristo. Amen. Amém.